O Alan, jogador do Palmeiras, está a caminho do Manchester City. É mais uma dessas vendas importantes que o Palmeiras tem feito nos últimos anos, né? Mais um jogador revelado pelo clube, que chega num grande time europeu, que é uma grande venda do Palmeiras. Eu vou contar um pouco como joga o Alan e como é que ele chega no Manchester City, o que o Manchester City enxergou nele, que achou que um jogador com 22 anos, né? Não é tão comum assim um jogador nessa idade ir direto para um City. Normalmente esses times ou contratam jogadores mais jovens, como é o caso do Estevão, né? Espera ele fazer 18 anos para ir, ou às vezes espera ele ir para um time menor, entre aspas, da própria Inglaterra e depois contrata ele, mas nesse caso não. O City, depois de vender o Savinho pro Tottenham, né, acaba trazendo o Alan, e eu acho que tem tudo a ver, né, não só por encaixe ali no time, mas também por algumas outras questões que eu vou discutir nesse vídeo. Então, as principais qualidades do Alan, né, são um contra um. Ele é um ótimo jogador no um contra um, tem um drible muito bom e é canhoto. Isso tudo tem a ver com o Savinho também, o Savinho tem essas mesmas características. E ele é um driblador muito bom para abrir defesas, né? Você pega um time com a defesa bem fechada, ele consegue abrir um caminho. Se você lembrar da semifinal da última Libertadores, aquele jogo contra ele no Allianz Parque, que na época era Allianz Parque, hoje é Nubank, aquele jogo ele consegue, numa jogada ali, contra vários jogadores ali, achar um caminho, daí ele sofre o pênalti, depois o Palmeiras consegue ali a virada, então ele é um jogador muito importante para isso. Outra questão que ele é importante, por ter um drible bom e ter uma boa velocidade, ele consegue carregar muito bem a bola e ele é bem efetivo, né? Então ele consegue sair da defesa e ir pro ataque de uma maneira bem efetiva. Então ele é um carregador de bola mais efetivo do que costumam ser os jogadores da ponta ali, porque tem uma verticalidade muito boa e muito clara para onde ele está indo. Então isso ajuda muito no jogo dele. Ele é bom em chutes de média distância, não faz tantos gols assim, mas ele consegue gerar bons chutes ali e faz até boas jogadas ali. Fôlego. Isso tem a ver com a questão física dele. Ele fisicamente ele é muito bom, então ele tem um fôlego muito bom, uma velocidade muito boa e uma força muito boa para ganhar duelos, sejam ofensivos como defensivos. Ele é muito bom em duelos. Eu destaquei aqui três tipos de duelo que ele é bom. Duelo ofensivo, ele consegue no duelo ganhar no drible ou às vezes no corpo, né? Seja em velocidade, seja disputando, brigando ali pela bola e ficando com ela na frente. Duelos defensivos, ele consegue duelar bem defensivamente, tem bons cacoetes defensivos e consegue recuperar a bola. Então isso também é muito importante para um jogador. Acho que isso que é o grande diferencial dele, porque ele é um ponta completo nessa questão. E ele é bom em duelos aéreos também. Ele consegue subir e tirar bastante jogadas de cabeça na defesa e no ataque também, às vezes, gerar alguma jogada de gol. Concentrado e responsável taticamente. Ele tem uma função, pelo menos no Palmeiras, na maior parte das vezes, de ser o zagueiro do lado do campo que cumpre a largura, mas que também cumpre defensivamente. Às vezes jogando de ala, às vezes jogando como ponta ou meia direita ou até lateral direito. Ele basicamente faz tudo ali do lado direito do campo. Claro que ele é melhor no ataque, mas defensivamente ele é muito bom, porque ele consegue se concentrar bem, consegue voltar para recuperar e ter esse fôlego de participar de todo o setor ali. Eu já vou mostrar o mapa de calor dele, mas ele está em todo aquele setor ali do lado do campo, porque ele consegue participar muito bem do jogo e tem muito essa capacidade tática também de entender os momentos de subir mais, subir menos, de voltar, de recompor, de fazer uma segunda linha, de às vezes baixar até mais do que o lateral. Então ele tá sempre dando apoio ali e faz com que o time fique mais equilibrado com ele. E aí vem nesse ponto equilibrar o time aqui. Como ele é bom defensivamente, ele ajuda o time na defesa. Como ele é bom em transição, seja ofensiva como defensiva, ele consegue manter o time mais intenso e melhor nesse quesito também, no quesito de estar tá mais vertical em transições. E no último, ele é bom para driblar e abrir defesa. Então ele é bom nos quatro setores do time, né, nos quatro momentos do jogo. Então isso faz com que ele seja muito útil, né, além de ele conseguir pressionar bem alto também. Então ele é um jogador que praticamente todo o técnico gosta porque ele consegue ser participativo e útil nos quatro momentos do jogo. Nas transições defensiva e ofensiva, no momento de defesa posicional e ataque posicional. E a base do Palmeiras segue muito forte, né? É mais uma grande venda da base, né? Então, o Palmeiras tem uma base que consegue selecionar muito bem jovens bons na base e contratar eles para desenvolver eles no resto da base ali, depois ter um jogador importante para o profissional e depois para vender eles. E também eles têm muito bem essa capacidade, né? Porque tem algumas bases que elas selecionam bem jogadores e pagam bons valores para eles. Então eles acabam tendo bons jogadores. Mas se você tem uma base boa, você tem que desenvolver esse jogador. Então você compra um jogador ali na base ali e percebe que o cara tem uma deficiência. Então você desenvolve ele. E o Palmeiras consegue fazer isso. Então, jogadores na base do Palmeiras, eles conseguem se desenvolver, jogando às vezes em mais do que uma função, entendendo um pouco melhor alguns outros posicionamentos e crescendo como completo, né? Era um jogador completo, né? Então a base do Palmeiras, ela consegue criar jogadores mais completos. E agora eles também já têm um soft power, né, por assim dizer, de que o mercado internacional já enxerga eles como uma base forte e os próprios jogadores jovens já enxergam o Palmeiras como uma base forte, então eles querem ir para o Palmeiras por tudo que o Palmeiras tem, né? Tanto em estrutura como na parte de inteligência ali também. Então tudo isso faz com que a base do Palmeiras seja um alvo internamente, né, dos jogadores querendo ir para lá, e externamente de quem é de fora olhando para o Palmeiras e falando assim, tá, quem é bom no Brasil,
vou olhar para a base do Palmeiras. Claro, tem outras bases também, mas a do Palmeiras hoje é uma das referências no Brasil, se não for a principal no momento. E aqui tem uma fala do Abel e um gráfico que eu trouxe aqui do Alan, um jogo contra o Cerro Porteño na volta, que fala da parte defensiva, né? O, o Abel fala na coletiva do jogo que o Alan faz algo que 90% dos pontas no Brasil não consegue, que é atacar e defender no corredor todo. O corredor todo é todo lado direito do campo, né? E ele realmente ele tem desarmes, interceptações e tudo ali do lado do campo. Cada bolinha aqui nesse gráfico é uma ação defensiva. Aqui ele está como 10 contribuições, que são jogadas que funcionam, mas fora as que não funcionam, ele está lá para recompor, ele dá um apoio para o lateral. Então ele tem uma presença muito grande ali. Então o Palmeiras é um time que cresce o jogador, né, evolui ele e consegue fazer com que ele tenha bastante versatilidade dentro de campo, seja muito útil. E o Alan é isso, ele é um jogador completo. E essa parte defensiva dele é muito interessante, porque normalmente essa quantidade de números defensivos aqui é de um lateral direito, não de um meia-direita, de um ponta-direita. E ele consegue fazer muito bem isso. Né? Às vezes ele joga mais de ala, enfim. Ele consegue ajudar a defender e ele tem muita disposição para fazer isso. Então ele é um ala, um ponta. O que que ele é? Ele é basicamente tudo ali do lado direito. Você pode usar ele do jeito que você achar melhor. Claro que se você usar ele como um lateral direito, defensivo, que vai fazer saída de bola, aí não faz muito sentido, né? Porque você tem um jogador que tem outras características mais relevantes, então faz mais sentido você colocar ele para frente. Mas nesse mapa de 2026, que ele jogou um pouco mais no Campeonato Brasileiro, você vê que o mapa tá vindo um pouco mais por dentro. Porque como ele é canhoto, joga do lado direito, às vezes o caminho interno ali é bom para ele porque ele consegue usar o pé esquerdo para ajudar a finalizar uma jogada, dar o passe ali para alguma finalização, então ele consegue aparecer bem ali por dentro e ajudar o time ofensivamente. Então eu acho que essa questão dele trabalhando ali pelo corredor direito e também vindo por dentro acaba sendo uma opção, ele consegue ter mais saídas. Na última temporada ele já tinha menos, né? E ele foi até usado algumas vezes do outro lado do campo, como você pode ver ali alguns pontinhos amarelo ali, mas ele é principalmente jogador que joga todo lado direito ali e consegue entregar muito bem em todo o corredor. E gols, né? Quantos gols ele tem? Em 96 partidas pelo Palmeiras, que é bastante, não são todas completas, né? Mas ele tem 96 partidas já. Ele tem 12 gols, não, 9 gols e 12 assistências. Pensando em gol, não é tanto assim, né? É um gol a cada quase 10 jogos, né? Não é um número tão relevante assim. Mas isso mostra um pouco como ele é importante dentro dos jogos, né? Porque ele não é um jogador que vai decidir os jogos com muitos gols. Ele é o cara que vai fazer o time jogar melhor e ser mais equilibrado defensivamente. Então, aquela questão que eu menciono desde o começo, assim, é isso, é um jogador que ele é completo mais nesse sentido, em dar o equilíbrio pro time. Ele não necessariamente vai ser o cara que vai fazer 2 gols e acabar com o jogo. Talvez não seja isso que o City está procurando, acho até que não é. O City ele precisa ter um jogador que consiga dar o equilíbrio e fazer essas questões que o Savinho sabe fazer. Eu acho que ofensivamente ele tem tudo que o Savinho tem, mas defensivamente ele tem mais. Então acho que isso é um ponto importante. E o Manchester City também, na hora que ele chegar lá na Inglaterra, pode evoluir outras questões e fazer ele ser mais goleador também. Nada impede, né? Ele vai estar jogando numa liga, um time que é muito forte dentro da liga e pode evoluir também essa questão, né? Tem o Semenyo, que é um ponta lá no City, que é muito bom para fazer gol, e ele pode aprender um pouco com o Semenyo ali também, enfim. Ele pode melhorar como jogador, mas hoje eu vejo ele um jogador que ele mais ajuda o time a jogar bem do que a decidir os jogos. Isso não é um ponto ruim, totalmente ao contrário. Ele é um jogador que ajuda o time a jogar bem. Então acho que isso é muito importante para um time e todo treinador gosta desse tipo de jogador, porque ele faz o time jogar melhor e deixa o time mais equilibrado em campo. Se você está gostando do conteúdo, eu sou o Rodrigo Seixas, analista e jornalista de futebol. Eu sempre tento trazer mais esse lado tático do futebol, pensando um pouco mais em todas essas questões assim que envolvem o jogo. Se você gosta desse tipo de conteúdo também, eu aconselho você a seguir o canal do PFQL, que a gente faz essa parceria e tem vídeos aqui uma vez por semana. Então vamos para a prancheta aqui. Esse é o Palmeiras contra o Vasco. E o Alan aqui nesse jogo, ele jogou no primeiro tempo fazendo a amplitude pelo lado direito aqui. Então, no momento em que o Palmeiras tinha a bola, ele faz uma saída de 3 aqui com o Giai, Gomes e Barbosa, e ele subia mais por aqui para ser o jogador da amplitude. Então, ele tinha a responsabilidade de cobrir todo esse espaço aqui. Com bola, ele vinha mais por aqui dando amplitude, e sem bola, ele voltava para marcar. Porque o Palmeiras defendia em 4-4-2, com essa linha de 4 aqui, e o Alan voltava por aqui também. Ele cuidava muito do Cuiabano, então ele não podia deixar o Cuiabano livre e ajudava o Giai, às vezes marcando mais individualmente o Cuiabano, às vezes marcando mais o setor aqui, mas ele voltava muito bem. E ele consegue fazer muito bem isso, ele é muito bom em duelos e também tem muita intensidade para voltar aqui recompondo numa transição defensiva e também de acelerar verticalmente para o ataque. Ele consegue fazer isso muito bem. Então ele consegue ser uma válvula de escape muito boa para frente e uma válvula de ajuda, entre aspas, muito boa para trás, porque ele consegue fazer muito bem isso, além de pressionar muito bem a saída de bola aqui do adversário. Então, no segundo tempo, o Palmeiras mudou algumas dinâmicas e a saída de bola já era um pouco diferente, né? Entrou o Murilo também, ficou Murilo Gomes, o Arthur dava amplitude pela esquerda e o Giai dava amplitude pela direita. E daí agora a função do Alan era vir por dentro e ficar entre
lateral e zagueiro, atacando mais por dentro. Ele é canhoto, então ele conseguia vir aqui por dentro e dar essa ajuda pro time para poder ter um jogador mais próximo aqui do Flaco Lopes, às vezes do Andrés aqui, do Vitor Roque, enfim, ele vem mais por dentro. E ele também tem muito essa capacidade. Daí tanto ele podia abrir alguns momentos vindo mais para cá, outros momentos mais para cá, mas assim, ele tem essa possibilidade de jogar em todos esses setores aqui do campo, que ele consegue tanto sair por fora, por dentro, ele tem muita habilidade para isso e é muito bom em duelos ofensivos, defensivos, enfim, ele é muito completo ali. Sem ele, o que o Palmeiras pode fazer? Tem algumas opções. Uma delas é colocar o Arias por aqui. Ele pode fazer as mesmas questões que o Alan pode fazer, só que eu acho que ele é menos o jogador de fazer amplitude por aqui, fazer todo o corredor, apesar de ele conseguir fazer também, eu acho que ele é um jogador mais de jogar por dentro aqui, fazer mais o que o Alan fez no segundo tempo do que no primeiro. E tem uma diferença importante que ele é destro. E por ele ser destro, ele vai fazer as jogadas um pouco diferentes. Ele consegue ir mais para a linha de fundo e chutar aqui, né? Chutar por aqui, fazer cruzamento aqui, né? Mas ele. Só essa questão de já ser um destro já muda um pouco a postura do time, o jogo do time. Pode trazer o Maurício para cá também, mas o Maurício também é destro, então também não muda muito a ideia. Daí acho que eu prefiro ter o Arias por aqui. Outro jogador que pode jogar aí também é o Felipe Anderson. O Felipe Anderson também não é tanto assim de corredor, de voltar, de fazer tudo isso daqui. Até fez isso depois que o Alan sai no jogo contra o Vasco, mas ele é um jogador mais de passe do que de velocidade, de corrida, de transições. Isso o Arias é melhor. O Arias ele centraliza muito o jogo nele e consegue girar jogadas, é mais vertical assim. Coisa que o Felipe Anderson não é tanto. De repente pode vir um Sousa aqui? Pode, mas o Sousa já não é tanto de voltar, tanto para cá. Enfim, eu acho que hoje a melhor opção é ter o Arias por aqui. E daí o Maurício joga por ali mesmo. Daí você sobe o Giai aqui, ou de repente o Kelvin, algum outro jogador, faz uma saída aqui com os três e deixa um time equilibrado nesse sentido. Mas assim, vai depender de jogos, de circunstâncias. O Abel tem um leque importante de jogadores, além do Alan, né? Não sei se o Palmeiras vai contratar um jogador para o lugar dele. Acho que a princípio não. O Palmeiras tem uns jogadores da base que também podem aparecer. Mas o Palmeiras ele vai perder um pouco desse um contra um, desse jogador útil que ele tinha. Acho que o Palmeiras, defensivamente, talvez ele tenha que fazer algumas outras mudanças, né? Por causa que o Arias, apesar de ele conseguir também voltar muito bem defensivamente, e ele faz isso, ele não chega a ser igual o Alan, que ele volta tanto assim, que tem essa força tão física assim para ganhar os duelos, e ele é mais baixo também, né? O Arias era um jogador mais de outros tipos de jogada, mais jogo próximo dele. Por mais que ele também seja muito rápido tudo. Enfim, são alguns ajustes que a gente tem que esperar um pouco mais para ver o que o Palmeiras pode fazer. Mas, de qualquer forma, o Palmeiras não chega a ser um time fraco e o Alan não chega a, nossa, o Palmeiras agora tem um super problema. Tem um problema, porque ele perde uma opção de jogador muito importante que vai para o Manchester City, né? Então, obviamente, é um jogador bom, mas acho que o Palmeiras consegue se encaixar com jogadores que ainda tem no elenco, mesmo sem contratar. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Rodrigo Seixas, esse aqui é o meu canal. Eu falo sobre futebol e no Instagram eu também falo sobre futebol. Lá tem um post falando por que os técnicos orientam mais o início da jogada do que o fim da jogada durante os jogos. Eu explico um pouco sobre isso. E no último domingo eu estive no jogo do Palmeiras contra o Vasco. Eu fiz uma análise ali do jogo. Falo um pouco do Alan também, tem algumas histórias ali sobre o jogo. Eu falei nesse vídeo várias vezes Alan e Alan. Ele já disse que é Alan, mas dá pra chamar de Alan também. Enfim, vocês sabem de quem eu tô falando. E se vocês quiserem ver mais vídeos aqui no YouTube, tem um vídeo que eu falo como atacam os times campeões. Acho que é interessante também para dar uma olhada ali e ver um pouco mais sobre futebol. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!